Estamos mergulhados em um mar de fluidos, nossos corpos são fluidos e tudo que está à nossa volta são fluidos. Em dimensões que palpamos, que enxergamos, que sentimos, e em outras dimensões chamadas imponderáveis para os nossos sentidos. Vamos recordar um pouco a dinâmica fluídica, como é que é esse nosso relacionamento, como que ele se estabelece com essas matérias que estão à nossa volta. No livro Nosso Lar, André Luiz, ele diz assim: os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Então aqui a gente fala de psicosfera do umbral, que os missionários socorristas que saíam de nosso lar e iam até o umbral para recolher os espíritos já que tinham mérito de serem recolhidos, eles encontravam fluidos pesadíssimos. E de onde vêm esses fluidos? Manipulados pelas mentes, pelo pensamento dos espíritos desequilibrados ou flagelados, que também emitem fluidos, que os fluidos em si, ele é neutro, ele adquire as qualidades que nós damos a eles. Quando pensamos no bem, manipulamos e transformamos fluidos em fluidos bons. Quando pensamos no mal, ou agimos no mal, ou estamos em sofrimento, manipulamos os fluidos de forma negativa. É isso que ele diz aí, que o pensamento aí, a mente é que manipula os fluidos. Ainda em Nosso Lar, agora um pouco mais adiante, ele diz que a neurastenia, que eu coloquei aí entre parênteses o significado, que a excitação, nervosismo, aborrecimento, fraqueza, impertinência e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Olha que contaminação. Nós ficamos muito preocupados, e com razão, de não ingerir alimentos contaminados com bactérias, com vírus e tudo mais. Mas os alimentos podem se contaminar com fluidos pesados e venenosos. Devido a quê? Aos pensamentos negativos lá. Né? Então isso é muito importante, porque nós precisamos de vigiar os pensamentos. E aqui a gente recorda por que a comida da vovó ou da mamãe é saborosa, é gostosa. Porque tem bons fluidos além do alimento em si. E quem cozinha com raiva, de mal com a vida, automaticamente insere nos alimentos maus fluidos, que serão absorvidos pelos centros de forças localizados no nosso intestino. Centros são milhares. Nós temos os centros de forças no perispírito, que se exteriorizam do nosso corpo físico, mas internamente nós temos milhares de centros, de mini centros de forças que absorvem esses fluidos. Por isso que nós tomamos a água magnetizada. Ela não entra por um centro de força como entra o passe magnético. Continuando em Nosso Lar, ele diz o seguinte: aqui foi a descrição do encontro dele com a mãe, que desceu de uma região superior e foi até Nosso Lar para encontrá-lo. Aí ele descreve: a fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas.
Então veja que os gestos de mãos entre os afetos, sejam os casais, sejam entre familiares, da mãe acariciando um filho, transmite fluidos criadores inconscientemente. Tem diferença do magnetismo? Sim, porque o magnetismo é uma doação consciente, uma manipulação fluídica intencional. E essas outras não. A criança cai, a mãe sopra o lugar onde bateu. É o sopro. É o sopro curativo? Sim, só que ela faz de forma intuitiva, e o resultado não é tão bom porque ela faz por muito pouco tempo. Precisaria ficar soprando por mais tempo. Bom, tem uma apostila chamada Curso de Mediunidade Sem Preconceito, do Edivaldo Kulcheski, que nós já estudamos, inclusive, no Centro Espírita André Luiz, na mediunidade. Ele vai dizer o seguinte, que nossa nutrição fluídica e fluídica material e fluídica perispiritual, ela se dá de forma no corpo físico e no perispírito. No corpo físico, com os fluidos ponderáveis. Quando nós comemos arroz, feijão, bife, cenoura, tomate, nós estamos comendo o quê? Um aglomerado fluídico que se condensou e virou isso que nós chamamos de alimentos. E o perispírito, nós absorvemos fluidos imponderáveis, que vêm de várias fontes, que nós veremos mais adiante. Então, essa é a nossa nutrição. Nós temos os centros de forças principais, que são variáveis em número, mas os principais são 7, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Que em magnetismo nós estudamos detalhadamente cada um deles e a aplicação das forças magnéticas nesses centros. Então, a absorção dos fluidos, lá ele diz o seguinte, que nós absorvemos pelo perispírito e pelo corpo físico. 70% dos fluidos imponderáveis nós absorvemos diretamente do fluido cósmico universal. Absorvemos também fluidos pela respiração e pela alimentação, pela água e pelo sol, em menor proporção. Só 10% dos fluidos imponderáveis vai por essa via digestiva. Aonde tem as fontes de nutrientes? Nós temos no fluido cósmico, que são absorvidos pelos centros de forças representados aí nesse slide, nessa figura aí do perispírito e do corpo físico. Então, nós recebemos do fluido cósmico diretamente e de fluidos de outros seres, objetos e ambientes. Tudo através do perispírito. E no corpo físico, nós recebemos pela respiração, alimentação, água e o sol. E de um corpo passa para o outro, do perispírito passa para o corpo físico, e do corpo físico interage com o perispírito e vice-versa. Aqui seria uma representação de absorção de fluidos diretamente do cosmos. É como se a gente andasse embaixo de um chuveiro de fluidos. Logicamente que não é bem assim, mas representativamente, simbolicamente, seria isso aí, ó. Se nós estivermos com os nossos chakras, centros de forças receptivos, nós estamos o tempo todo absorvendo fluidos. A absorção ela se dá, então, vindo diretamente também dos astros, né? Vem do Sol, vem da Lua, vem dos planetas, absorvidos pelos centros de forças e passa para o corpo físico. Nós e os fluidos, nós então absorvemos, transformamos esses fluidos em nosso interior, acumulamos, ou seja, fazemos uma reserva fluídica, por isso que nós nos mantemos com energia, nós transformamos esses fluidos em energia vital.
nós consumimos fluidos, nós emitimos fluidos pelas mãos, pelo pensamento. Vimos lá atrás nos slides que, ao pensarmos, emitimos uma partícula do pensamento. O que é essa partícula? São fluidos. Nós trocamos, intercambiamos com pessoas, com ambientes também os fluidos, e nós usinamos fluidos. Vamos ver no estudo do magnetismo o que significa esta usinagem fluídica. Mas tudo isso aqui nós fazemos com fluidos. Se todos os seres vivos emitem ininterruptamente fluidos, sempre estamos atuando magneticamente uns sobre os outros. Essa é uma assertiva verdadeira. Agora, manipular fluidos magnéticos com intencionalidade, com a força da vontade convenientemente dirigida, isso é magnetismo. Tem que ter a intencionalidade, a força de vontade, o querer fazer isso. Trocamos fluidos com os encarnados, os desencarnados, os animais, os vegetais, os minerais e os ambientes. Então, tudo à nossa volta tem um pouco dos nossos fluidos e das pessoas que convivem conosco, inclusive nos ambientes que frequentamos, que trabalhamos. Tem uma carga fluídica que é a somatória das pessoas que frequentam esses ambientes. Mobiliza bons fluidos. O passe, a água magnetizada, a oração, a meditação, palestras, estudos e leituras edificantes, o trabalho honesto, a reunião mediúnica. Tudo isso mobiliza fluidos salutares. A emissão e a absorção, ela se dá de forma direta ou indireta. De forma direta, com a imposição de mãos, o passe à distância, embora seja a distância, é uma emissão direta de um doador para um receptor. E de forma indireta, através da água magnetizada e de objetos magnetizados. Porque habitualmente nós fluidificamos ou magnetizamos a água, que dá no mesmo, mas qualquer objeto pode ser magnetizado. E, aliás, qualquer objeto ele está impregnado de fluidos de seu ou de seus donos. E nós podemos magnetizar um objeto com a intenção de que ele sirva de veículo para levar o fluido magnético que nós intencionamos para determinada pessoa. Não precisa ser só água, pode ser outro objeto. As emanações fluídicas em volta do corpo, do nosso corpo, elas mudam de acordo com os pensamentos, a vontade e os atos que estão sendo praticados, impregnando as pessoas, os objetos e os ambientes. Essa é a dinâmica nossa fluídica o tempo todo. Por isso, da necessidade dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas palavras e dos bons atos. Quando vier um pensamento negativo, substitua pelo bom, porque senão a emissão fluídica já vai se modificar. E isso nós chamamos de aura, essas emanações fluídicas em torno do corpo. Por isso que ela muda de cor, muda de padrão instantaneamente. A velocidade é assim, no momento, no minuto. Então, troca fluídica no interrelacionamento humano, quando nós nos relacionamos com as pessoas, é como se juntasse os fluidos de um com o fluido do outro, mas também podemos perder fluidos, desgastar fluidos
deteriorar os próprios fluidos com os vícios, os sentimentos de tristeza, revolta, mágoa, briga, vícios, discussões, tudo isso deteriora os fluidos. Os maus sentimentos, então, eles dificultam a absorção dos bons fluidos. Ali, todos esses sentimentos vão atrapalhar a absorção de bons fluidos e vamos absorver maus fluidos. Já os bons sentimentos facilitam a absorção de fluidos salutares. Emitem bons fluidos e maus fluidos. Quem que emitem bons? Os bons espíritos, encarnados ou desencarnados, os espíritos protetores, nossos guias, anjos guardiães, espíritos amigos, familiares, os espíritos simpáticos, Jesus com seu magnetismo, ele sustenta a vida no planeta Terra. Tão forte é o poder magnético de Jesus. E os maus fluidos? Os espíritos imperfeitos, sofredores, obsessores, encarnados e desencarnados. Estamos o tempo todo manipulando e emitindo fluidos. No livro A Gênese, de Allan Kardec, ele diz sobre o passe, que é uma transferência de fluidos de perispírito para perispírito. Ou seja, quando no passe há uma intencionalidade dessa transmissão, que foge daquela transmissão basal que nós, ao pensarmos numa pessoa ou nos aproximarmos dela, também transferimos ou intercambiamos fluidos. Mas aqui há uma intencionalidade, um objetivo. No livro Ementário Espírita, de Valdo Franco, pelo espírito Marco Prisco, ele diz o seguinte, que o passe é uma transfusão de energias regeneradoras. Veja que aqui ele não fala fluidos. Então, nós, os magnetizadores, nós usamos indistintamente a palavra fluido ou energia. Está errado? Não. Mas em magnetismo, o correto é fluidos. Porque energia é uma outra coisa, embora para o entendimento do público em geral, energia fica mais claro. No livro Opinião Espírita, Chico Xavier e André Luiz, ele define o passe como é o equilibrante ideal da mente. Do que é a mente? O pensamento, o espírito. Apoio eficaz de todos os tratamentos. Evolução em Dois Mundos, também André Luiz, por Chico Xavier. O passe pode ser compreendido como sendo a emanação de força mental pela alavanca da vontade. Olha aqui, ele chama a atenção pela alavanca da vontade. Força mental, força do pensamento. Então, manipular fluido é pensamento e vontade, focados nesse objetivo. Divaldo Franco, falando de terapia pelos passes, ele diz que o passe espírita é a transmissão de fluido, aí ele volta para fluido aqui, ó, através de uma pessoa que, orando, vinculada ao psiquismo divino, através dos bons espíritos, sintoniza com as entidades do bem para realizarem a ação da caridade. Então, o passe é uma caridade, uma ação da caridade, segundo Divaldo. Em Opinião Espírita, André Luiz, o passe, a água fluidificada ou magnetizada, a oração, são recursos fluidoterápicos potentes, recomendados pelos espíritos para o tratamento dos males do corpo e da alma. Que é isso que nós estamos nos propondo, né? Nos qualificarmos para tratarmos os males do corpo e da alma. Objetivo do passe: apoiar tratamentos médicos ou psicológicos, equilibrar as emoções, revitalizar as forças, desvincular ações obsessivas e auxiliar a mediunidade. Basicamente, esse é o objetivo do passe magnético, o passe padrão também. O projeto Manuel Filomeno de Miranda, ou o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele fala do passe, os objetivos, mecanismos de ação e resultado.
Ele diz que os princípios fundamentais para a transmissão de energias através dos passes ou fluidos, né, baseia-se no fenômeno magnético que governa a atração dos elementos fluídicos entre as criaturas, suporte da lei de sintonia. De que fatores dependem os resultados? O Manuel Filomeno de Miranda diz que depende das qualidades radiantes do agente doador, da receptividade do beneficiário e do karma. E depois de outros fatores de menor relevância, como de natureza mesológica, ambiental. Qualidades do doador. Requisitos básicos mínimos para se colocar à altura da cooperação dos bons espíritos. A luz divina, ou a luz do divino amor, não pode ser coada com transparência através de um filtro excessivamente impuro, sob pena de desfigurar-se os princípios da lei que regem a vida. Então, nós seremos filtros para os fluidos dos magnetizadores espirituais. Se o filtro estiver excessivamente impuro, vai contaminar esses fluidos. A receptividade do paciente. Ele deve ter atitudes respeitosas durante e depois do passe. E obedecer a uma dieta no passe, que ele diz que é o momento seguinte de como vai ficar o nosso comportamento. Atitudes e ações levianas destroem as pontes de fixação que ajudam a reter as energias vitalizadoras e construtivas em nós. Então, a pessoa pode receber uma carga fluídica positiva e, nas próximas horas, ele destrói todas essas pontes, fazendo com que essas energias se evolem, ou seja, se evaporem, se destruam, ficando o lugar das mesmas ocupado por outras de baixo teor. O karma. Há um momento em que o ser amadurece para a vida. O sofrimento cumpriu seu papel retificador, podendo ser colocado à disposição do indivíduo, a partir de então, os bens da saúde e da harmonia. Quando esse momento chega, a lei do karma, que é favorecedora de bênçãos, igualmente reúne, ante o indivíduo a ser libertado, o elemento que está objeto dessa ação. No caso, o agente doador em condições, a assistência espiritual adequada e os fatores mesológicos favoráveis. Olha como a lei divina, a misericórdia divina funciona. E aí a cura se dá. Como nós não sabemos quando termina o karma de alguém, a gente se coloca com um agente doador em condições. A assistência espiritual adequada, ela vem, e se o karma já cumpriu o seu papel retificador, a pessoa está apta a receber as bênçãos da cura, da saúde, da harmonia. Ainda no karma, muitas vezes o retardamento da saúde ainda é o remédio para o espírita calceta e ignorante, ou seja, os rebeldes. Rompida essa casca de sombra sob o camartelo do sofrimento e da provação, eis a luz que surge para um novo recomeço. Aí o karma cumpriu a sua ação e aí a libertação. Aí ele complementa o seguinte: é um tanto mais difícil desbloquear fluidos oriundos das grandes mazelas da alma, dos grandes conflitos que ficam entranhados nas camadas profundas do inconsciente. Então, nós não conseguimos mudar coisas que estão no karma das pessoas, dos encarnados. Mas ele diz que, todavia, mesmo aí, o passe faz-se auxiliar vigoroso, quando em associação com a terapia da palavra, pelo atendimento fraterno, e do Evangelho, que são solventes poderosos a diluir juntamente com o sofrimento esses
quistos impeditivos à passagem da luz divina. Então, não é assim, não, é karma, deixa que vai passar. Não, não adianta dar o passe, que não, vamos dar o passe magnético. Se a doença continua, ele procede do espírito, não poderíamos empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Se a doença ou desordem orgânica procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Agora, se a perturbação vem do perispírito, será necessária uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Agora, se, enfim, como é o caso mais geral, a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por diversos meios, para se obter a cura. Então, a pessoa está com uma doença, ele vai ao médico? Claro. Vai tomar o medicamento? Claro. Está com depressão, vai tomar remédio? Vai. Vai fazer os tratamentos psicoterápicos? Vai. Vai fazer fisioterapia? Vai. Todas as terapias possíveis. Mas vai também cuidar do perispírito, através do quê? Da homeopatia, da acupuntura, do passe magnético. E vai curar o espírito como? Através da oração, da meditação, das boas palestras, das boas leituras, que isso é tudo terapia para o ser pensante, o espírito. Juntando tudo, vai se obter a cura. Na Revista Espírita e Magnetismo, nós temos todas essas referências aí. Quem quiser lá, curiosamente, vai lá, está aí o capítulo, a página que tem Allan Kardec falando de magnetismo e espiritismo na Revista Espírita. Voltando agora para Jesus, em João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda. O nosso objetivo é fazer o que Jesus fazia, porque ele diz que se crer nele, nós poderíamos fazer. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, que é o que nós estamos fazendo. A cura, sim, a cura é possível? Claro, plausível e eminentemente humana. É preciso que o magnetizador esteja muito bem preparado, intelectual, moral e espiritualmente para realizar curas. Ou seja, intelectual através do estudo do magnetismo, do estudo do espiritismo, do estudo da anatomia, das patologias que acometem nosso corpo físico, nosso perispírito, moralmente, através dos valores, das virtudes, das qualidades, e espiritualmente bem equilibrado para aplicar o magnetismo e a cura virá. Todas as pessoas podem se tornar magnetizadores? Essa é uma grande pergunta, que as pessoas às vezes falam, não, eu não levo jeito para isso, eu acho que eu não tenho esse dom. Aí essa pergunta aqui, a resposta é muito clara. Sim, todos podemos ser magnetizadores, todos temos essa potencialidade em germe em nosso interior. Temos que desenvolver através do exercício, do conhecimento e da prática. Um bom magnetizador pode estar em nosso interior. Nós devemos pôr empenho em deixá-lo sair do casulo, de forma bem orientada, através do estudo, da perseverança e da dedicação. Acreditando nos amigos espirituais e evocando-os. Quais os obstáculos para ser um magnetizador? Os que usinam pouco. E nós vamos ver os exercícios para aprender a usinagem. Os desinteressados em estudar e exercitar.
Isso em qualquer área de atuação. Se não tem interesse, não exercita, não vai desenvolver as potencialidades. Os que não querem compromisso ou não dispõem de tempo, estão ocupados com o reino da terra, tem muitos afazeres e aí não disponibilizam de tempo para se envolverem com essas coisas. Os portadores de patologias psíquicas graves ou os que se inibem. Portadores de patologias psíquicas, todos nós somos, em algum grau. Agora, patologias graves, logicamente que aí a pessoa não está apta, ela é mais para estar assistida do que para assistir os outros. E os que se inibem. Essa questão da inibição é um obstáculo. Que tem gente que diz assim, eu tenho medo, fica inibido. Não, temos que arregaçar as mangas e ir à luta e ter confiança em nós mesmos e nos bons espíritos e em Deus, sem soberba, sem vaidade, que também são obstáculos. Pouco ou muita idade. Lógico, uma criança muito pequena ou um idoso já enfraquecido em suas energias, não deveria aplicar o passe magnético. Fora isso, todos estamos aptos a treinar e praticar o magnetismo. Todo magnetizador pode se tornar médium curador, sabe se fazer assistir pelos bons espíritos, que podem decuplicar ou centuplicar a ação do fluido do magnetizador. Então, o fluido é do magnetizador? Só que ele é decuplicado, centuplicado pela assistência dos bons espíritos. Assim chegamos ao término desse nosso encontro. Nós vamos aqui agradecendo a todos os participantes, agradecendo também ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia e incentivador de nós estarmos trabalhando nesta área, e aos nossos guias espirituais, Allan Kardec, todos os magnetizadores do passado e do presente, que nos qualifica com esse cabedal de conhecimentos para nos tornarmos instrumentos e utilizarmos a nossa mente, nosso pensamento e nossas mãos em objetos para aliviar a dor e o sofrimento do nosso próximo. Nós nos despedimos agradecendo a todos os participantes e desejando um final de semana abençoado e uma semana carregada de bons fluidos. Até o nosso próximo encontro. Muita paz para todos.